Bom, gente, esse tema é muito lindo, as bem-aventuranças de Jesus, não é? Jesus, ele fez o sermão das bem-aventuranças quando ele subiu ao monte, o famoso Sermão do Monte. E eu não sei se vocês assistiram os Escolhidos, né? O The Chosen, mas tem alguns capítulos que mostram como Jesus preparou esse sermão, como esse sermão foi importante, foi muito importante na vinda de Jesus aqui para o planeta Terra. E para fazer esse sermão, ele contou com a ajuda principalmente de Mateus. Mateus era o apóstolo que era ex-cobrador de impostos, né? E quando ele entrou, quando ele foi escolhido por Jesus para ser apóstolo, os demais ficaram muito incomodados no começo, porque os cobradores de impostos eram muito mal vistos pelos judeus, porque na verdade eles eram judeus que tinham aceitado um trabalho dos romanos, porque os romanos dominavam toda aquela região, e eles aceitaram um trabalho dos romanos para cobrar impostos dos próprios judeus. Então eles eram quase como traidores, assim, ninguém gostava deles, né? Então, Mateus, ele era extremamente inteligente e ele foi um apóstolo que escrevia muito. Ele sempre estava escrevendo quando ele estava acompanhando Jesus, ele sempre estava escrevendo e ele teve todo um trabalho interior de deixar tudo para trás. Ele era muito rico, porque os cobradores de impostos eram muito ricos. Depois é muito bonita a história dele, que depois mostra na série que ele inclusive faz as pazes com os pais, porque o próprio pai dele não aceitava que ele tivesse tomado esse caminho de ser cobrador de impostos. E aí quando ele faz toda essa reforma íntima, que ele está com Jesus e que ele vai até a casa dos pais para pedir perdão e enfim, tem uma reconciliação muito bonita ali em família. Então, toda essa parte do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, está no capítulo 5 do Novo Testamento, né, da Bíblia, que então ele é todo escrito por Mateus. E aí Jesus, quando ele decidiu que ele ia fazer esse Sermão no Monte, e os apóstolos começaram a ajudá-lo, né, os apóstolos foram divulgar que ele estaria ali, que ele faria o sermão e qual seria o dia, e teve toda uma preparação muito especial para que ele fizesse esse sermão. E lá na série mostra que às vezes ele acordava Mateus de madrugada, porque ele tinha esses momentos de inspiração, e normalmente eram ali antes do sol nascer, de madrugada. Ele acordava Mateus e falava: Mateus, vem comigo, escreve, me ajuda a escrever o sermão. E Mateus ajudava Jesus, então ele ajudou a elaborar todo esse sermão. E é muito lindo depois a quantidade de pessoas que estão presentes lá. É muita gente que vai ouvir Jesus, então ele se senta no monte e ele faz esse sermão começando pelas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo, elas estão no capítulo 5, 7, 8, 9 e 10. Então, o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. O capítulo 8 é Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O 9, aqueles que são brandos e pacíficos. E o 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu achei interessante porque quando a gente vai ler a Bíblia, tem também os bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, porque eles serão saciados. O Kardec não trouxe esse ponto especificamente para o Evangelho, eu não sei porquê. Mas a gente vai falar um pouquinho também aqui sobre a justiça. Bom, então, feita essa introdução, vamos entrar aqui nas bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, elas são, eu até assisti algumas palestras, né, e alguns vídeos e li o Evangelho para preparar aqui esse conteúdo para vocês, essa conversa. E aí tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias sobre isso, que é muito bonita, e ele diz que as bem-aventuranças são um manual de felicidade.
E é muito interessante isso que ele traz, porque a felicidade que a gente experimenta aqui na Terra, tem até um dos itens aqui de um desses capítulos, que é a felicidade não é desse mundo. Porque na Terra a gente não vai experimentar, a gente sim pode ser muito feliz, mas a gente não vai experimentar uma felicidade plena, porque nós somos seres em construção, estamos em aprendizado, então a gente enfrenta muitos desafios como encarnados aqui na Terra. Porém, essa felicidade aqui que Jesus traz para nós, esse manual de felicidade, que são as bem-aventuranças, realmente elas são a felicidade real. Porque se a gente praticar o que nós temos aqui, a gente vai ser feliz espiritualmente e a gente vai evoluir espiritualmente. Então, muitas vezes o que a gente acha que é felicidade aqui na Terra, não é felicidade. Porque viver só satisfazendo os 5 sentidos, né? Muitas pessoas, eu sou muito feliz porque eu tenho o que eu quero, eu tenho bens materiais, eu saio sempre com os meus amigos, eu bebo muito, eu tenho muito prazer nas coisas que eu faço. Então, essa não é a felicidade de Deus. A felicidade de Deus é outra. Então, essa felicidade aqui proposta por Jesus, e agora a gente vai entrar nisso, é a felicidade real. Não que a gente não possa ter tudo isso de bom aqui na Terra, até a Irani falou sobre isso semana passada. A gente pode sim experimentar tudo, a gente pode ter bens materiais, a gente pode ter uma vida feliz, ter amigos, ter programas, ter eventos, mas é tudo com moderação e sem esquecer do principal, sem ter esse olhar espiritual, esse olhar holístico para a vida. Porque a gente está aqui, não viemos aqui para tomar sorvete, a gente veio aqui para crescer e para evoluir. Então a gente vai ter essa felicidade relativa e quanto mais a gente se depurar nas nossas virtudes, na nossa evolução, nesses ensinamentos de Jesus, cada vez a gente vai ser mais feliz espiritualmente falando. Então, Jesus, ele é o nosso guia, não é? Então Deus mandou Jesus aqui para a Terra, Jesus é o governador da Terra, do orbe, ele não precisava ter vindo aqui, nem ter reencarnado como Jesus, mas ele falou, eu vou ter que ir lá porque eles estão precisando de mim, então eu vou lá. E aí até tem um livro que é o Francisco de Assis, que ele fala que assim como Francisco de Assis, Jesus também teve toda uma preparação para poder vir à Terra, espiritual, porque a Terra é muito densa. Então, do mesmo jeito que quando Francisco de Assis reencarnou na Terra, alguns espíritos foram inclusive retirados do orbe, para que ele pudesse ter uma energia que mais ou menos casasse com o que ele ia vir fazer aqui, Jesus também precisou de toda uma preparação para vir aqui para a Terra. Então, quando ele veio para a Terra, e por que ele é o nosso guia? Porque Jesus é o nosso GPS para chegar a Deus. Ele falou assim, vocês só chegarão a Deus por meio de mim. Porque a gente precisa aprender o que ele traz para a gente evoluir, para a gente chegar a Deus. Porque senão a gente ainda estaria muito perdido. Então, se você perguntar assim, meu amigo, como é que eu chego em Deus? Então, você liga o seu GPS é Jesus, você vai com ele, é ele que vai te guiar, senão a gente fica perdido dando volta atrás do rabo, né? Então, por meio das bem-aventuranças, Jesus vem esclarecer pra gente o que a gente precisa fazer para chegar a Deus e para ter a felicidade real. Então vamos agora entrar mesmo nas bem-aventuranças. Então aqui eu vou deixar preparadas algumas partes aqui do Evangelho para a gente entrar aqui. Então a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui, gente, existe muita confusão em relação a esse conceito de pobre de espírito. Eu inclusive vi um vídeo no YouTube sobre uma pessoa que explica a Bíblia e ela faz a associação entre pobre de espírito e bens materiais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Porque o pobre de espírito, ele é humilde, é a humildade. Jesus aqui está falando de humildade. E tem muita gente que tem muitos bens materiais e é super humilde, e tem muita gente que não tem nenhum bem material e não é nada humilde. E o que é ser humilde? Ser humilde é dar e receber, saber dar e saber receber em equilíbrio. Eu achei muito legal, esse conceito também é do Haroldo e eu quis trazer para vocês porque é muito interessante isso que ele falou e faz muito sentido. O humilde é aquele que ele se coloca numa posição de aprendiz na vida. Ele se coloca numa posição de aprendiz. Então, ele está muito aberto a receber, ele recebe com gratidão, seja um bem material, seja um conhecimento, seja o afeto das pessoas, o carinho das pessoas, porque o orgulhoso, ele se coloca como super-homem. Você fala para ele, senta aqui, você não está cansado, você não está trabalhando. Imagina, eu trabalho 14 horas por dia, eu estou ótimo, eu não preciso descansar. Então, você percebe que a pessoa muitas vezes não recebe, ela não está aberta para receber, ela não recebe ajuda, ela não recebe alguma coisa material que ela está precisando, ela não recebe às vezes carinho. Jesus, mesmo sendo extremamente poderoso, perfeito, um homem que andou sobre as águas, que curou pessoas, que curava os leprosos com o toque da mão, quando ele estava carregando a cruz, ele aceitou a ajuda de pessoas. Será que ele não poderia ter feito assim com essa cruz e essa cruz ele tivesse levado, sei lá, acima dos ombros dele? Será que ele não era capaz de fazer isso? Eu acho que era. E por que ele não fez? Porque ele queria passar uma lição de humildade para as pessoas. Que ele ali estava como um ser humano, como qualquer outro que tivesse convivendo com ele, e ele aceitou a ajuda do samaritano, ele aceitou a ajuda das mulheres que foram limpar o rosto dele. Será que ele não poderia resolver ali a questão com todo o poder que ele tinha? Mas ele não fez, porque ele achava que aquilo era para o aprendizado de todos e ele quis se fazer humano naquele momento e muito humilde. Então o humilde, ele dá e recebe na mesma proporção. Do mesmo jeito que quando a gente vai aqui entregar essas sacolas de Natal, às vezes a gente vai com um sentimento assim, eu tô ajudando, eu tenho mais, então eu vou ajudar quem não tem nada. E às vezes se você para ouvir ali o que a pessoa tem a dizer para você, ela tem muita coisa para te dizer, para te ensinar. Às vezes a gente entrega a sacola de Natal e a pessoa começa a contar a história da vida dela. E às vezes numa posição orgulhosa a gente pode pensar, não, mas a história dele não me interessa, eu tô com pressa, tem que entregar um monte de sacola ainda. Então, a humildade é isso, é você parar, escutar e falar, nossa, hoje eu aprendi alguma coisa, eu doei sacola, mas eu aprendi alguma coisa. Teve um ano que a gente foi doar sacolas e que a gente foi ali na Avenida Sumaré, e não sei se vocês lembram do morador de rua que tinha ali, que ele apareceu até nas redes sociais, ele tinha uma barraca enorme e ele morava no meio da Pedroso de Moraes, ali onde tem aquelas árvores. E ele tinha uma barraca enorme, ele era um poeta, ele escrevia poesias e até divulgaram tanto ele, acho que no Face, se não me engano, que o irmão dele encontrou ele, levou ele de volta para a cidade deles, porque eles não tinham notícia dele. E quando eu levei a sacola para ele, eu entreguei, ele falou assim, nossa, muito obrigada, puxa, eu não preparei nada para te devolver esse presente que você está me dando, porque eu não sabia que você vinha. E ele falou assim, mas eu vou te dar uma flor. E ele me deu uma flor. Então, olha como ele pensou ali naquele momento que ele queria dar, ele queria receber, ele aceitou com gratidão, mas ele queria doar alguma coisa em troca também. Então, olha a humildade dele e olha aqui, né, que singeleza ali no gesto que ele teve. Eu aceitei a flor, agradeci. Então, a gente tem que a gente tem que pensar muito isso, e eu parei muito para refletir sobre isso no receber. Que às vezes a gente acha que não precisa e a gente não recebe alguma coisa que alguém quer dar pra gente. E a gente não pergunta, a gente fala muito, pergunta pouco, escuta pouco.
Às vezes a gente perde a oportunidade de aprender com uma pessoa que às vezes que a gente acha que é menos inteligente, ou menos, vamos dizer assim, agraciada com muitas coisas, e a gente perde oportunidades da vida por causa da falta de humildade. Então a humildade é isso, é a gente dar e receber na mesma proporção, não se sentir superior a ninguém, e mesmo quando a gente for fazer caridade, nós espíritas, a gente tem isso em mente, que se a gente está fazendo a caridade, mas a gente está recebendo muita coisa em troca também, e que todo mundo tem alguma coisa para dar, e que todo mundo também tem alguma coisa para receber. Nós somos eternos necessitados, e também somos eternos doadores de coisas boas para as outras pessoas. Temos o nosso valor. Pode falar. Eu acho muito legal o líder, né, que escuta a equipe, né, não é aquela liderança, né, aquela liderança que eu sei tudo, né, eu acho que um grande líder é assim, ele tá aberto, né, a gente vê assim os adolescentes hoje, eu sei tudo, né, a gente vê a posição dos idosos na nossa sociedade, você não sabe nada, né, você não tem. Eu acho que essa questão de humildade é todo dia. Né? Todo dia, sim. É todo dia, toda hora, é na empresa, é em casa, né? Saber escutar o outro e colocar, e se colocar e saber ouvir e saber a necessidade do outro. Né? Tantas coisas são resolvidas nesse país sem escutar as pessoas, sem escutar a comunidade, sem saber o que quer, né? O que a comunidade quer, o que a comunidade deseja. Exatamente. Então é isso, gente. Então vamos refletir sobre isso. Achei muito legal, mais do que a gente, obviamente, não ter soberbia em relação ao próximo, mas é a gente ter esse equilíbrio entre dar e receber para a gente ser humilde. Aí vamos entrar aqui na nossa segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos, gente? Quem são os aflitos? Somos nós os aflitos, né? Por quê? Porque a gente vive aqui na Terra, eu queria ler ele todo aqui, quer ver? O título desse capítulo. Então, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, eu vou só ler para vocês os subtítulos para vocês entenderem do que ele fala. Então, ele fala primeiro da justiça das aflições. Por quê? Essa justiça das aflições, ela tem a ver com as nossas provas e expiações. Porque Deus é amoroso, mas o amor dele não é um amor bonzinho. O amor dele é um amor responsável. Então a gente vai colher o que a gente plantou. Não tem jeito. A gente tem responsabilidade pelos nossos atos. Deus não nos pune, mas ele nos responsabiliza e ele nos ajuda. Então ele fala assim: olha, meu filho, você errou. Tá tudo bem. Então vamos fazer uma coisa aqui. Na sua próxima encarnação, o seu plano reencarnatório é esse. Só que, nossa, vai ter tanta gente para te ajudar. Vão ter os seus mentores, seus protetores, Maria de Nazaré, Jesus. Tem uma legião de gente para te ajudar, mas você vai ter que pagar essa fatura aqui desse cartão de crédito. Não tem como ele passar uma régua e falar assim, ó, tá bom, tá todo mundo perdoado, tá tudo bem, porque senão a gente não vai evoluir. A gente não tem desafio, a gente não tem... aquela responsabilidade por aquilo que a gente fez, a gente não repara o nosso erro, a gente não vai evoluir, não vai aprender. Então, aqui o Evangelho vai falar sobre isso, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, esquecimento do passado, que a gente já sabe também que quando a gente vem para encarnar, a gente esquece o passado. Porque imagina se quando o nosso filho nascesse a gente falasse, nossa, ele me matou na outra encarnação. Não dá, né? Não ia funcionar. Então, a gente vai amar esse filho, a gente vai criar ele com todo o amor e a gente vai curar essa questão do passado. Então, a gente esquece o passado
Porque com o esquecimento do passado a gente consegue lidar de uma forma muito melhor com todas as pessoas que estão convivendo com a gente, que a gente não sabe o que aconteceu na outra vida. E depois ele fala sobre resignação. Que é isso? O que é ser resignado? Ser resignado é a gente entender e agradecer pelas coisas difíceis pelas quais a gente passa aqui na Terra. Então a gente entende, não é porque isso está acontecendo comigo, é para que isso está acontecendo comigo. Eu preciso passar por isso, tenho um aprendizado e eu vou fazer do limão uma limonada. Não significa que a gente vai viver pleno, gente, vai acordar todo dia. Eu tô tão feliz que está acontecendo essa tragédia na minha vida, não é isso. Nós não vamos acordar assim. Mas a gente vai falar, Deus, me ajuda a passar por isso, eu sei que isso vai me fortalecer. Eu vou tentar fazer o meu melhor, eu vou tentar fazer desse limão uma limonada, entender o porquê que eu estou passando por isso, o que eu preciso aprender e vou seguir adiante. Não vou paralisar, eu vou seguir adiante, eu vou sair disso mais forte. Então, isso é a gente ser bem-aventurados os aflitos. E no momento que a gente aprende a lição, aquela situação sai da nossa vida, como um passe de mágica, assim. Quem nunca conviveu com uma pessoa muito difícil, aí você perdoou, aí você falou, tá tudo bem. Eu até, outro dia eu vi também numa série que eu tô assistindo muito legal, que se chama Uma Nova Mulher, que é sobre constelação familiar, não sei se alguém aqui já viu, maravilhosa, uma série turca, super recomendo. E aí tem um momento ali, porque a constelação familiar ela é toda baseada em cura e em reconciliação de coisas que aconteceram com seus antepassados, né? E aí ele fala numa conversa ali, o personagem que faz o papel do constelador, ele fala, eu nem vou falar em perdão, eu vou falar em aceitação. Porque o perdão muitas vezes implica num sentimento de soberbia. Porque quando você fala que perdoou outra pessoa é porque você é melhor que ela, eu te perdoei. Porque eu sou superior a você, eu consigo perdoar todos os erros que você fez, que você é muito inferior a mim. Então eu achei bonito isso para a gente refletir, que ele fala sobre aceitação. Então você aceitar que aconteceu aquela situação, que aquela pessoa fez aquilo para você, que você tem um aprendizado e você seguir adiante sem rancor, sem ódio no seu coração. Então, eu acho que é por aí a gente ser assim, bem-aventurados os aflitos e a gente pensar que essa é uma encarnação de muitas que a gente já teve, colocar as coisas em perspectiva, sabe? Porque às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas. E aí quando a gente para pensar que a gente é um ser encarnado nessa encarnação, nesse planeta, nessa galáxia, que existe Deus, que existe o universo infinito, que a gente está evoluindo, daí será que a gente fala, será que isso aqui é tão importante? Essa coisinha aqui que essa pessoa falou para mim, esse problema aqui que eu estou tendo que resolver, será que isso é tão importante perto do todo? Perto do ser iluminado que eu sou, perto do Criador que criou o mundo e que me ama infinitamente. Então, eu acho que é por aí essa questão do bem-aventurados os aflitos. A gente se resignar, seguir adiante com todas as nossas questões que são difíceis, eu sei. Também tenho as minhas, também tenho as suas, mas as nossas bênçãos são muito maiores se a gente for avaliar o que a gente tem de bênção e o que a gente tem de problema na vida. Com certeza as nossas bênçãos são muito maiores. Então, dito isso aqui sobre os aflitos, a próxima bem-aventurança é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ai, gente! Como é difícil ser manso e pacífico no planeta Terra, não é? Às vezes a gente é tão manso, as pessoas falam pra gente, escuta, mas você não vai se vingar ali daquela pessoa? Você vai perdoar? Fala, vou, porque eu sigo Jesus, Jesus falou pra eu perdoar. Não, mas você não pode fazer isso, tá muito fácil pra ela. É muito fácil, você não vai brigar aqui um pouquinho com ela?
Tem que brigar um pouquinho. Não é assim que as pessoas falam pra gente? Então, Jesus falou que o mundo, o reino de Deus, seria dos mansos e pacíficos. E olha essa geração que está aí, pacífica. Não são? As crianças de hoje não são pacíficas? A gente ainda não é anjo, não é que a gente não vai ter conflito. A gente vai ter conflito, tá tudo bem, vai ter conflito na escola, das crianças. As crianças vão ter conflito, mas elas resolvem de outro jeito, a grande maioria. Então, qual é a diferença entre manso e pacífico, que é importante a gente definir também? Então, o manso é aquele que já apaziguou a mente, o corpo e as emoções. É a pessoa compassiva. O budismo fala sobre ser compassivo. Sabe o que é ser compassivo? É alguém te xingar no trânsito, você contar até 10 e seguir viagem. Quando você reage, você está sendo reativo. Você não está sendo compassivo. Então, o compassivo é aquele que já conseguiu dominar aquela parte do cérebro das emoções bem intensas assim, que é o bateu, levou, o reativo, que reage, que quando ele escuta alguma coisa ele tem uma resposta pior do que aquilo que ele ouviu. Então esse é o reativo. E o compassivo é esse que consegue respirar, ter inteligência emocional, pensar em Deus, contar até 10 antes de dar a resposta. Não é que a gente vai viver engolindo o sapo de todo mundo, não é isso. Mas a gente pensa antes, olha, aconteceu isso hoje. O que eu posso falar para essa pessoa para eu resolver isso daqui de uma maneira pacífica? Sem brigas, discussões, sem piorar a situação. Então esse é o manso. Jesus fala sobre doçura e afabilidade. Então as pessoas mansas, elas falam de uma forma doce e afável, são pessoas doces, calmas. E depois, qual que é a diferença com o pacífico? O pacífico, ele é um pacificador. Então o pacífico, ele tem um treinamento a mais, ele tem um treinamento para ele lidar com violência de forma pacífica. Quem foram os pacificadores? Aqui alguns exemplos. Mandela, Gandhi. Então tem uma história lá de Gandhi que ele uma vez levou um soco de um soldado inglês. Ele estava na rua andando e ele levou um soco. E ele caiu no chão, do mesmo jeito que ele levou o soco, ele levantou. E ele levou outro soco. E aí o policial inglês, soldado inglês, perguntou para ele: quem te ensinou a ser covarde? Aí ele falou assim: foi o cara que tá aí na sua medalha, Jesus Cristo. Foi ele que me ensinou a ser covarde. E aí esse homem desmontou. E daí ele se deu conta de que ele não estava sendo nem um pouco pacífico, né? Então aquele exemplo ali daquela pessoa que ele trazia, que ele era católico, que ele trazia Jesus na medalha dele, ele estava fazendo exatamente o contrário do que Jesus tinha ensinado ele. Então esse é o pacificador, ele consegue resolver conflitos de forma sem violência. O próprio Jesus, né, gente? Quanta violência Jesus recebeu e ele nunca revidou. Ele poderia ter feito muitas coisas com o poder que ele tinha. Imagine se ele quisesse castigar quem estivesse fazendo mal para ele. Ele com certeza conseguiria, sem sombra de dúvida. Mas ele não fez. Porque ele era pacífico, porque ele falou: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então a terra está passando por um processo que toda essa violência vai ficar para trás. Espíritos violentos não reencarnarão mais na terra. Essa é a transição planetária que a gente está vivendo. Por isso que essa geração é muito pacífica. Não vai mais ter guerra, não vai mais ter conflitos armados, não vai mais ter espaço para isso no planeta. O planeta precisa evoluir, então precisam vir espíritos para cá que pensem assim. Resolver conflitos, não é? Hoje a gente fala em comunicação não violenta, a coisa mais maravilhosa
Quem não leu esse livro maravilhoso, Rosenberg, Como Criar Diálogos com Empatia, com Conexão e Resolver Conflitos Sem Violência. Então, esse é o tema do livro, da comunicação não violenta. Então, sobre os mansos e pacíficos é isso. Então, vamos observar, gente, no nosso dia a dia, não é a nossa oração aqui que a gente faz no começo. Senhor, que eu seja instrumento da tua paz. Será que a gente está sendo instrumento da paz de Deus ou será que a gente ainda está acendendo umas fogueirinhas por aí e não pacificando, criando mais conflito? Qual que é o nosso papel na nossa família quando tem uma situação de conflito? A gente põe mais lenha na fogueira ou a gente é aquele que intermedia, negocia, dá um conselho de paz, de não ter mais briga, de resolver de outro jeito? Vamos refletir sobre os nossos papéis nos ambientes em que a gente trafega, né? Depois, a próxima bem-aventurança é aquela que fala da justiça. Então, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque essa sede será saciada, serão saciados. Então, o que é a justiça? Justiça é a gente olhar a todos da mesma forma, ter as mesmas regras para todo mundo. Claro que a gente pode ter regras diferentes para pessoas diferentes, claro. Então, o deficiente que precisa de uma rampa, que ele não consegue usar a escada, ele vai ter a rampa. Isso também é justiça, porque senão você não daria acesso para ele chegar naquele lugar que ele precisa chegar, né? Então, se todo mundo, o princípio é que todo mundo tem acesso a um lugar, então você precisa viabilizar que todo mundo tenha acesso àquele lugar. A gente ainda vive num mundo muito injusto. Mas Jesus falou para nós que a gente vai viver num mundo justo e que cada vez mais as pessoas vão ter esse olhar para a justiça, para que todo mundo seja tratado da mesma forma, para que os direitos sejam iguais, para que todo mundo seja respeitado nas suas questões, mesmo que seja diferente, mesmo que seja difícil da gente entender por que uma pessoa é tão diferente da outra, mas acreditar na justiça é acreditar que todos são iguais e todos merecem respeito. Então, a justiça no nosso dia a dia, ela é um pouco isso, a gente trazendo para nós esse ensinamento de Jesus. Então, eu vou olhar para o outro e vou ver se eu estou sendo justo aqui, nos ambientes em que eu estou sendo justo, eu estou tratando os meus filhos da mesma forma, eu estou lá no meu trabalho, eu estou tratando as pessoas da mesma forma, as pessoas estão tendo as mesmas oportunidades. Lá na minha família também, será que eu estou dando um privilégio para uma pessoa e não estou dando para outra, eu estou tratando de uma forma diferente? Então isso daqui é muito sutil também, não é? Tem que estar muito presente, tem que estar refletindo, tem que estar pensando. E o desafio do nosso século é ter presença, não é? Nas coisas. A gente está sempre correndo, sempre distraído e às vezes a gente deixa uma pessoa... A gente comete uma injustiça. Às vezes, sem nem perceber, a gente comete uma injustiça. Então... Sempre a lei dos homens é justa. Exato. Ela é apenas um tapa-buraco, porque muitas vezes está na lei, mas a gente não deve seguir essa lei. Né? Eu vou fazer... está na lei eu ficar com os bens dele, mas será que está certo isso, por ele na rua e eu ficar com tudo, né? Então, acho que... Tem a justiça divina, exatamente. A gente tem que pensar um pouco, né? Até na lei dos homens, que é tão injusta, né? Que é tão... Né? Será que eu devo, essa lei é pertinente, eu devo ir até o fim? A minha irmã tem uma única casa, vamos supor, mas tem que vender essa casa, ela que fique na rua, vai dar para ela comprar nada? Mas tudo bem, a lei é. Então a gente pensa. Exatamente. Né? Quer dizer, eu já tenho uma casa, minha irmã não tem uma casa, né? Por que não? Por que não ela ficar? Por que não abrir mão e deixar que ela fique com a casa, né? Mas é meu direito, nem sempre, né? É o nosso direito. A gente precisa refletir, viver é uma corda bamba, né, gente?
Viver é andar numa corda bamba, realmente, a gente tem sempre que refletir. Então, tem as leis da terra e tem a justiça de Deus, que a gente sabe que é a justiça que vai prevalecer no fim das contas. E até aqui tem um exemplo de Jesus, porque Jesus, ele disse, dai a César o que é de César. O que ele quis dizer com isso? Que a gente precisa cumprir as leis da terra também. Então, quando Pôncio Pilatos falou para ele, olha, essa daqui é a lei e o povo vai decidir o que vai acontecer com você, Jesus respeitou. Jesus respeitou porque ele era o governador naquele momento que tinha o poder de decidir o que ia acontecer com Jesus segundo as leis da época. Então, Jesus foi muito disruptivo, a gente sabe disso, em muitos momentos ele questionou, inclusive a lei judaica. Tem aquela passagem que você tem que guardar os sábados e Jesus cura um homem no sábado, não é? E aí o rabino ali na sinagoga fala para ele, mas hoje você não pode curar, hoje é sábado. E ele fala, mas eu vou deixar esse homem sem movimento nas mãos só porque é sábado? Eu acho que é mais importante que ele tenha um movimento na mão do que eu guarde o sábado. E depois eles saem e colhem trigo, porque eles estão morrendo de fome. E aí eles são questionados novamente. Ué, mas hoje é sábado, você não pode colher trigo. Tá bom, mas a gente está com fome. Então Jesus buscou trazer um olhar do que era razoável. E não de uma lei fria. E não de uma lei que a própria formalidade supre o que é o principal. Uma formalidade não pode estar acima do que é o principal, do que é o objetivo, do que é coerente. Então, mesmo Jesus tendo sido muito questionador, e ele foi muito questionador, Jesus não foi uma pessoa passiva e boazinha e que aceitava tudo, ele foi muito questionador. Mas ele foi, é o que a gente está falando aqui, ele tinha essa bondade real, é a bondade com justiça, com fazer o que é certo, com privilegiar aquilo que precisa ser privilegiado, indo na essência das coisas, do amor. Ele trouxe a lei de amor. Então, ele respeitou Pilatos ali naquele momento e aconteceu o que aconteceu com ele, né? Então, é isso, gente. Vamos, pra gente refletir. Como sempre, tudo que a gente traz, tudo que a gente lê, a gente procura trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu acredito que a lei da justiça é isso, a gente refletir se a gente está sendo justo nas nossas relações. E às vezes a gente é bonzinho e às vezes o bonzinho não é justo. Às vezes o bonzinho privilegia alguém, que ele fica com pena daquela pessoa, e às vezes o outro, que eu não estou privilegiando, merece tão ou mais do que aquele ali que eu fiquei com pena. Então vamos tomar cuidado com isso. A gente precisa ser bom, mas a gente não precisa ser bonzinho. E aí, faltam apenas faltam 5 minutos só, gente. Então vamos dar uma acelerada aqui, que esses dois são muito importantes, que são bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os puros de coração. Então, quem são os misericordiosos? Aqui eu já falei um pouco para vocês. O ensinamento principal do misericordioso é não julgar. E é compreender e ter empatia pelo outro. Então, eu já trouxe aqui o exemplo para vocês do que é ser misericordioso. É o que Deus faz com a gente. Olha, eu vou te dar quantas encarnações você precisar para evoluir. Eu vou te ajudar a passar por todas as suas dificuldades. Só que você vai ter que enfrentar o que você tiver que enfrentar e vai ter que colher o que você plantar. Só que na misericórdia infinita dele, ele espera a gente no nosso tempo evoluir e ele nos manda uma legião de espíritos de luz para nos ajudar a passar por essa jornada. Então isso é ser misericordioso. O que não é ser misericordioso? Ah, você errou? Desculpa, se vira agora, não vou te ajudar, nem adianta, não me liga, não vou te ajudar. Ah, se você precisar de alguma coisa, você se arrependeu? Problema seu, você deveria ter pensado antes. O que você me fez, você deveria ter pensado antes. E também não vou ser mais seu amigo porque você não é legal. Então isso é não ser misericordioso. Deus, vou só repetir aqui,
Deus diz o seguinte: você errou, vai ter que corrigir, mas vamos junto, vamos embora. Se a gente tivesse misericórdia no mundo, a gente iria lá nos presídios e acompanharia essas pessoas para ajudá-los a sair dessa mentalidade, a corrigir os seus erros, a se arrependerem. A gente daria para eles todo um suporte, porque é assim que Deus faz com a gente, para que eles conseguissem reparar os erros deles. Não vou dizer que não existe nenhum projeto assim, existe, graças a Deus existe muita gente ajudando essas pessoas, mas eles cometeram erros muito graves e muitas vezes eles só são julgados, condenados, separados e não tem ninguém ali para falar: olha, vamos lá, vamos tentar, você quer fazer diferente? Vamos junto? Você quer voltar para a sociedade uma outra pessoa? Eu vou te ajudar. Então é isso que Deus faz com a gente, porque a gente comete muitos erros, muitos, todos os dias. E Ele tem toda essa paciência conosco. E o último, que é bem-aventurados os que têm puro coração. Então aqui no Evangelho ele diz o seguinte, olha, só grifei esse pedacinho porque faz muito sentido, é a essência da coisa. Ele fala assim, ó, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Deixai vir a mim as criancinhas. Porque a criança, ela é pura, ela não tem maldade, ela não tem más intenções. Ela não tenta dar um jeito ali de passar na frente do amigo para ela ser promovida e o amigo não ser promovido no trabalho, entendeu? Ela não tenta dar uma desperta para resolver alguma questão. Ela não julga as pessoas com maldade, ela perdoa. Vocês já pediram desculpa para uma criança? Ela perdoa na hora. Na hora, tá bom. Não tem problema, mamãe. Tá tudo bem. E ainda te dá um abraço. Não é assim que as crianças fazem? Então, foi por isso que Jesus, ele trouxe o exemplo das crianças. Ele disse, nós não somos como as crianças, porque nós já somos adultos, obviamente, mas quem se aproxima do coração da criança, da pureza do coração da criança, é o que tem puro coração. E os espíritos puros, eles são puros de coração. Então, eles olham a todos como irmãos, com amor, com misericórdia, com compaixão, sem querer levar vantagem em nada, sem querer ser melhor do que o outro, sem ter soberbia. Então, essas são as bem-aventuranças que demonstram que Deus tem um amor infinito por nós. Nós já somos criados com o maior presente de todos, que é a imortalidade. Não é maravilhoso isso? A gente já nasce sendo imortal. E Jesus não negocia a imortalidade. Se a pessoa chegar para ele e falar assim, eu vou tirar minha própria vida agora porque não está dando mais, vou tirar minha própria vida. Deus vai falar, tudo bem, meu filho, mas você é imortal, não vai adiantar nada. Eu não vou tirar a sua imortalidade. Olha, eu não quero mais essa vida. Faz o seguinte, me recolhe como alma, não quero mais. Não tem jeito, não tem negociação, nós somos imortais. E a outra coisa também que não tem negociação é que a gente vai evoluir. Então, se a gente chegar para Deus, não tem lá no Livro dos Espíritos a lei do progresso? Então, se a gente chegar para Deus e falar assim, Deus, está muito bom aqui, eu gosto da minha família, eu gosto de morar aqui perto do estádio do Palmeiras, eu torço para o Palmeiras, eu quero ficar aqui, eu não quero evoluir, por que eu vou fazer em Júpiter? Não tenho nada para fazer em Júpiter, minha família está toda aqui, eu quero ficar por aqui mesmo, entendeu? Tomar o meu sorvete no fim de semana, ir para o meu trabalho. Deus vai falar, infelizmente, meu filho, um dia você vai ser espírito puro, não vai ter jeito, não tem jeito para você, você não tem outra escolha. Você vai viver em outro planeta, você vai ser perfeito, é a lei do progresso, o progresso incessante. Por mais que a gente queira parar o progresso, não tem como a gente parar o progresso. Então, mas se a gente for melhor do que a gente se propôs para ver, aí a gente ganha os presentes. Ganha. Né? Então,
Quer falar? De Deus. Deus deixa a vida da gente mais calma um pouco. E pelo menos nas agruras da vida a gente é bem assessorado. Com certeza. Por isso que ele fala aqui da felicidade real. Então é difícil ser humilde? É difícil. É difícil ser puro de coração? É difícil. É difícil aceitar as nossas provas, as nossas expiações? É difícil. Aí você vai falar assim, Jesus, mas você falou que isso daqui era felicidade, mas eu tô triste, porque eu não consigo ser essa pessoa ainda. E aí Jesus fala pra gente, mas se você estiver no caminho, pode vir, que vai dar tudo certo. Você não precisa ser anjo hoje, mas se você estiver se esforçando para estar nesse caminho de luz, do bem, dessa felicidade real, você vai ser infinitamente feliz um dia. E aqui, nesse caminho, você vai acelerar muito a sua evolução e a sua felicidade real. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer hoje. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não? Então fica a lição de casa aqui, tá bom? Para ler todos esses capítulos aqui do Evangelho. É bem facinho de achar no sumário. Vocês já vão achar todos os capítulos aqui que começam com os bem-aventurados. E é muito lindo tudo isso que ele traz pra gente, tá bom? Então que Jesus nos abençoe a todos, que vocês tenham um ótimo domingo e que a gente consiga aplicar as bem-aventuranças na nossa vida. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pela reunião em Teu nome, por estarmos aqui cercados dos benfeitores espirituais conosco, nos auxiliando, nos atendendo em todas as nossas necessidades. Apesar de todos os nossos erros e imperfeições, Jesus, queremos muito aprender com você, que é nosso guia, nosso mentor, nosso governador da terra, e sabemos que somos capazes de fazer esse caminho do bem, da caridade, da luz. Estamos todos a caminho da luz, Jesus, como diz o livro de Emmanuel. Estamos todos a caminho da luz e chegaremos até a luz um dia, praticando, nos esforçando e tendo a Ti como nosso espelho e nosso guia. Esteja sempre conosco, Mestre, e abençoa todas as pessoas que sofrem, encarnados, desencarnados, as pessoas que estão em zonas de conflito, as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Nesse momento, Jesus, cada um de nós emana do nosso chakra cardíaco, no centro do nosso peito, uma luz rosa de amor, de esperança, de carinho, que chega até todas essas pessoas, que envolve todos esses lugares, que envolve o planeta, Jesus. Vamos imaginar esse planeta que é tão lindo, envolvido por essa luz rosa de amor. Que a Terra possa ser um planeta mais amoroso, mais caridoso, e que nós, Jesus, como trabalhadores da última hora, possamos estar presentes nesse movimento, doando uma palavra positiva, um sorriso, realizando um trabalho de caridade e ajudando todos os dias aqueles que estiverem na nossa vida e na nossa convivência. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.